falaremos hoje de um ponto talvez mais amoroso que possamos encontrar, que é a respeito da regra áurea. Antes de adentrarmos propriamente dito a esse ponto, eu quero fazer umas colocações dizendo que, e não consigo às vezes compreender o que está ocorrendo conosco. É certo que em outras épocas, outros séculos, quiçá milênios transatos, tivemos situações quiçá mais difíceis do que hoje. Mas nós estamos em pleno século 21, pós-nascimento de Cristo. Quantos séculos antes o ser humano habitava o planeta? Nós sabemos que são muitos. Podemos fazer uma pergunta a todos nós: o que está ocorrendo com o ser humano? Nunca se viu, nunca se ouviu tanta agressividade. O que é agressividade? Agressividade significa agir de forma violenta. Nós temos agressividade verbal, temos a agressividade física, a psicológica, a que nós não imaginamos. Nós temos espécies de agressividade. E esses atos de violência são oriundos do quê? De onde provém essa violência? Da nossa inferioridade espiritual. Da nossa inferioridade espiritual. Podemos dizer que é uma patologia da alma, ou seja, uma doença da alma. Uma doença da alma. Quanta dor, quanta tristeza, quanto sofrimento físico a pessoa, a família, a coletividade, a nação, frente a uma guerra, por exemplo, justifica o que nós estamos passando. A violência doméstica. Século 21, meus irmãos. A violência contra as crianças nas escolas, violência no trânsito, a violência psicológica, a violência através dos meios tecnológicos, do celular. É violência para tudo que é lado. Então, de onde vem isso? A pessoa nasce violenta? Não. A violência não está no gene da pessoa. A violência é adquirida. A maldade é adquirida. Ela é copiada de alguém. E se nós copiamos o errado, é porque nós somos o quê? Temos atraso espiritual. Hoje, a parte da tarde, conversávamos através de uma audiência por videoconferência com uma advogada do Rio de Janeiro. Terminou a audiência, eu falei com ela e puxamos o assunto. Eu perguntei para ela o seguinte: o que você me diz dessa violência, dessa agressividade dos seres humanos? Ela respondeu assim rapidinho. A beligerância crassa por todos os locais. Está em todos os locais. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tentei de outra forma, não consegui. A conversa não foi para frente, então a gente cortou.
Mas aí eu faço uma pergunta, meus irmãos. Diante da agressividade, resta indagar, perguntar: por que os seres humanos praticam o mal? Que só lhe traz retorno danoso. E não se preocupam em fazer o bem, que só lhes trará alegria, tanto no presente como no futuro. Então, por que nós nos comprazemos com o mal e não fazemos o bem? Repito, o ser humano comete as faltas em face da sua imperfeição moral, ou seja, da sua ignorância espiritual. E o mal que trazemos decorrem da qualidade do Espírito. Então, meus irmãos, por que isso? Agressividade. Paramos aí, o ponto não é esse. Incontestavelmente, vários séculos antes da vinda de Jesus à Terra, inúmeros povos, eu vou declinar o nome deles, inúmeros povos já conheciam e falavam sobre a regra áurea. Os gregos, uma das populações mais antigas, o que eles diziam? Não façais o próximo que não desejais receber dele. Os gregos. Os persas, fazei como quereis que vos façam. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os hebreus, na época de Moisés, lá no Egito com os faraós, olha então, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos, antes da vinda de Cristo, eles diziam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, na antiguidade, todos os povos receberam essa lei de ouro, que ame o próximo como a si mesmo. Foi o que Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. Não é nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Ame o próximo. E aí vem a outra pergunta: quem é esse próximo? Próximo é aquela pessoa que se acerca de nós num determinado momento, numa determinada circunstância. Esse é o próximo. Nós não precisamos correr atrás de A, B ou C para procurá-lo. É aquele que está do nosso lado. Por exemplo, trouxe uns exemplos. No lar, quem é o próximo? A esposa, o esposo, os pais, os filhos, os netos, sogra, genro, nora, enfim. Esse é o próximo. No local de trabalho. No local de trabalho, quem é o próximo? É o chefe, ou seja, o patrão, ou vice-versa, o subordinado. O cooperador. Ou seja, está no comércio, aí chega o cliente, esse é o próximo. Na via pública, é aquele irmão anônimo que se acerca de nós, seja em que circunstância for. E nós sabemos
perfeitamente como muitas vezes agimos quando alguém se acerca de nós na via pública. Por quê? Porque vestimos a vestimenta do medo. Nós temos medo de tudo. Nós não saímos para, digamos, um fim de semana com nossos familiares para ir num restaurante. Nós não vamos, se é um restaurante X, não vamos no único local que tem bastante aglomeração. Esse restaurante é bom, mas aqui, né? Nós temos medo. Nós temos medo até da nossa sombra, às vezes. E para quê? E isso é frente à agressividade, é frente a essa violência criada por nós mesmos. Então, meus irmãos, em toda parte que nós nos encontremos, nós vamos bater de frente com o nosso próximo. Temos que ter a capacidade de entendê-lo, de compreendê-lo. Mas se alguém chega até nós, nós não temos tempo. Não temos tempo. Quando a orientação auxilia o seu irmão de jornada naquilo que você pode fazer. Nós não somos santos. Aqui na terra, os santos e os heróis não residem aqui no planeta Terra. Aqui, como diz Emmanuel, devedores a rodo. Muitos devedores. Como diz, somos espíritos humanos misto de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Onde o homem não foi? Foi na Lua. Foi. 1969, se não me falha a memória. O primeiro, Louis Armstrong, me parece. Depois, a questão de 15 dias, o Japão foi para onde? Tripulados. Tem gente comprando. Fugiu-me a palavra. Comprando um pacote, por assim dizer, né? Para viajar no espaço. Nós já atingimos tudo que nós poderíamos atingir através do nosso intelecto, através da nossa inteligência, mas nós continuamos fazendo poeira no barro no que se refere à questão da fraternidade, da caridade. E é por isso que nós continuamos tristes, acabrunhados, principalmente doentes. Por quê? Temos medo de tudo. E efetivamente temos que ter os cuidados, ninguém pode negar. Temos que ter os cuidados. Mas por que tanta violência? Por que tanta violência? Volto às escolas. Mas será que o pai, a mãe está dando a verdadeira atenção a esse filho? A esses filhos? E eu acrescento, hoje, eu não tenho medo de dizer, mas os pais, na sua grande maioria, querem que a escola eduque, e a escola não tem obrigação de educar. A escola orienta. Temos professores aqui dentro.
Há poucos dias, série num tema que levei à tona, ou seja, palestras dizendo o cultivo da paz nas escolas. Nós tiramos algum tempo para brincar com nossos filhos e nossos netos? Não. Não temos tempo? Toma aí o celular, vai brincar? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Mas vamos lá. Então, meus irmãos, é preciso que nós coloquemos em prática essa regra áurea. E qual é o tempo, qual é o momento que nós devemos colocá-la em prática? Faremos hoje o bem que aspiramos receber. Fazer o bem que nós aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos que alimentem por nós. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos. Só aquilo que estimamos e que Ele estima em nós. Olha a outra situação. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Falar aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Porque aquilo que nós enxergamos nos outros é aquilo que está cheio no nosso coração. Como é invejosa aquela pessoa. Não é assim? Não é assim? O seu coração está cheio de inveja, minha querida. E a fortuna daquela pessoa, como foi conseguido? Será que estamos aplicando a regra áurea? Jesus mesmo dissera: não julgueis para não serdes julgados. Respeitarmos a tarefa do nosso irmão de jornada, como gostaria que respeitasse a nossa. Considerarmos o tempo, o trabalho, a opinião do vizinho. Digamos o vizinho diga: rapaz, você, digamos que mora num apartamento, casas próximas. Meu irmão, o som aí está meio alto, né? Dá uma maneirada aí. Como nós agiríamos se chegar até nós uma solicitação dessa? Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Que reclamamos do esforço alheio. Mas fulano não faz nada. Como é que tu sabe? Nenhum de nós é igual. Nenhum de nós produz a mesma coisa que o outro produz. Se o cidadão X consegue contar 100 grãos de feijão em X segundos, o outro vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas. Olha bem, desculpar de forma incondicional as ofensas que não são endereçadas. Porque nós gostamos que, se praticarmos algo, sejamos desculpados. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos. Paciência e sinceridade. Hoje ninguém confia em ninguém. Por quê? Os nossos avós, nossos pais, não precisavam assinar documento. Não é mesmo?
Não precisava assinar documento. A palavra valia. Me dá a sua palavra? Dou. Pronto. Hoje, papel assinado, com testemunhas, e vai às vezes para o judiciário e assim mesmo nega. Não tem jeito. Não tem, meus irmãos. Não vamos fazer aos outros aquilo que nós não gostamos, meus irmãos. E quando começarmos isso? É agora, não é amanhã. A nossa mudança é hoje, meus irmãos. Não é para amanhã. Eu falei inúmeras vezes, mas como aqui muita gente vai a uma rotação muito grande. Aqui no Brasil tem uma prática, a prática do regime. Nós chegamos no fim de semana, é isso, durante a semana. Segunda-feira eu começo o regime. Segunda-feira eu começo. Por que começar segunda? Começa no sábado. Faz tudo errado até segunda-feira. Pode ser que extrapolou no sábado, no domingo tem um infarto e não vai conseguir fazer regime na segunda. Vai fazer regime diferente. É como diz palestrante Raul Teixeira. Por exemplo, falando sobre os médiuns, né, ele diz o seguinte: meu irmão, vamos trabalhar. Todos nós temos faculdades mediúnicas, todos nós temos. Isso é próprio do ser humano. Vamos trabalhar, vamos dar um passe, vamos fazer uma palestra, vamos cuidar daquelas crianças lá, ou vamos servir um copo d'água, isso aqui. Não tenho tempo. Quando eu me aposentar, eu vou dedicar todo o meu tempo na casa espírita. Isso que fala Raul Teixeira. Raul Teixeira conclui, claro, pode ser que sim, que você vai fazer tudo isso desencarnado. Você sabe quanto tempo vai viver? Então é hoje, meus irmãos, é agora. Tem algo com o seu desafeto? Nós não somos queridos por todos, se nem Jesus foi. Tem alguém meio desafeto? Dá uma piscadinha, né? Vamos acabar com essa pendenga aí. Dr. Bezerra de Menezes, na obra Loucura e Obsessão, ele diz o seguinte: se você não pode perdoar, não tem condições de perdoar, desculpa. Olha que perdão e desculpa é diferente, né? Ele diz, Bezerra de Menezes, se você não tem coragem de perdoar, desculpa. Então nós temos que começar a semear a paz. Se nós quisermos comer algo, é preciso que plantemos. Tem o seu tempo, a sementinha, sofre toda a violência da natureza, mas ela consegue arrebentar o casulo e busca os raios solares e dá frutos, não é? É assim, é a sementeira da luz. Brilhe a vossa luz. Vamos começar hoje. Por que deixar? Para que se basear nesse exemplo chulo do regime da segunda-feira? A semana que vem eu vou na casa espírita. Quem sabe semana que vem é tarde. É tarde. A segunda-feira eu faço isso. Tal dia eu vou visitar fulano de tal. Quem sabe, né? Se você precisa ligar para alguém, liga para alguém, converse, como é que está. Não precisa ir no hospital visitar ninguém. Em primeiro lugar, eu acho que o hospital não é lugar de visita.
Opinião minha. Mas depois que a pessoa sai, coisa que eu valha, como é que está? O que custa? A pessoa se sente bem. Quem não gosta de um? Então vamos semear luz. E com certeza a nossa vida se inundará de luz, de paz, meus irmãos. É preciso que nós saiamos de uma vez por todas desse casulo que nós temos, meus irmãos. A gente gostaria de falar tanta coisa, mas essas palestras são gravadas e elas circulam. Mas eu vou dizer, a gente olha o rosto das pessoas. Eu vejo aqui comerciantes, uma série de pessoas que lidam com o povo. Onde a gente vai, com todo respeito, com raras exceções, a gente só vê tristeza, desalento, sem esperança. Sem esperança. Mas para lá. O que falta para nós sermos felizes? Eu gostaria de passar um papel aí com essa pergunta e o senhor responderia em 30 segundos. O que falta para nós sermos felizes? Aí a pessoa, não, eu gostaria de ter um excelente emprego. Eu vou responder como Emmanuel respondeu para o Chico. Diz, olha, você está no lugar certo, na profissão certa e com as pessoas certas. Ah, mas eu não consigo emprego em lugar nenhum. Porque, quem sabe, numa existência passada, você fez e aconteceu nos empregos que você passou. Ou você foi um patrão e extrapolou. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós estamos colhendo hoje aquilo que nós semeamos ontem, meus irmãos. O que está acontecendo? Se vocês tiverem amizade com farmacêuticos, perguntem para eles qual é o remédio mais procurado atualmente, os mais procurados. O tarja preta e o ansiolítico, não é? Pergunte. Ah, eu não consigo dormir se eu não tomar tantas gotas daquele cidadãozinho, que não vou fazer propaganda aqui. Preciso tomar isso para dormir. Meus irmãos, o ser humano, ele precisa, segundo a ciência, 1/3 da vida dele, ele passa dormindo. Ou seja, 8 horas. 8 horas para dormir. Tu tem que dormir. Espíritos elevados, dormem 2, 3 horas, está tudo bem. Quanto mais dormir, mais atrasado é, né? Por que não dorme? Vocês querem saber? A técnica. Os benfeitores falam. Qual é o filme que você assistiu antes de dormir? Qual foi a conversa que você alimentou antes de buscar o repouso? Quais são as suas preocupações? Você vai se encontrar após dormir com aqueles amigos que você estava antes. Se você estava assistindo filme de terror, quais os amigos que você vai se encontrar? Hã? Você estava falando mal do parente, né? Como nós gostamos de falar mal deles, né? Estava falando mal do parente. Quem são os espíritos que vão estar contigo após? Espíritos galhofeiros, brincalhões. E no outro dia nós a levantamos
Quantas vezes, salute, quantas vezes nós ouvimos dizer assim, mas essa noite foi difícil, tudo doído, acho que levei uma surra, não é mesmo? E levou mesmo. Ele levou mesmo. E o que fazer no outro dia? Não tem medicação. A medicação é mudar a vida. É mudar a vida. Tinha uma irmã nossa aqui, que frequentava a questão de há uns 15 anos. Ela tomava inúmeros remédios, ansiolítico e tarja preta. E um dia eu perguntei para ela, mas minha irmã, por que isso? Mas o médico me passou. Sim, ninguém está questionando. Eu não estou questionando aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que tal você fazer assim? Muda de vida. Quais são os seus pensamentos? É isso. É isso, aquilo. Só reclamando. Eu disse, vamos fazer assim. Então você, a partir de hoje, você não reclama mais de ninguém e você põe para lá essa medicação. Deixa para lá. O primeiro dia vai ser difícil, mas o segundo já vai. E essa irmã sentava sempre ali, mais ou menos ali. Ela nunca mais precisou tomar. Porque nós não precisamos dessa medicação. Essa medicação é necessária? Sim, é. Num hospital, após uma cirurgia, uma série de coisas, eles têm suas valias. Mas hoje nós tomamos, por causa do medo. O medo leva a isso. Quando nós deixamos o importante, que é ame-se. Ame. Semeie paz, harmonia. Como é que Santo Agostinho fazia quando ia dormir? Ele fazia o inventário da vida dele. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de errado? Pensava assim. E o que nós fizemos quando vamos deitar? Amanhã tem que pagar aquela conta. Cadê o dinheiro? E assim vai. Nós deitamos preocupados e levantamos preocupados, e cada dia nós vamos, porque de uma pequena coisinha, aí vem uma tristeza, um desânimo, uma mágoa, uma tristeza, aí pego um psicólogo, um psiquiatra, lá vem Rivotril, e vem isso, vem aquilo, a depressão. E a depressão, me perdoe, quem pensa em contrário, é nada mais, nada menos que uma obsessão simples. E você vai chegar a um determinado momento que você vai para uma fascinação, uma possessão que é irreversível. Então nós, meus irmãos, temos o remédio dentro de nós, que é essa regra: ame o próximo, faça ao próximo o que gostaria que fizesse para nós. Essa é a regra. Essa é a regra, meus irmãos. Nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho. Só existe uma figura que é perfeito: Deus. Deus. Então nós estamos caminhando para essa perfeição relativa que Jesus nos informou. Que a perfeição absoluta é só Deus. Os outros são perfeições relativas. E nós podemos ser perfeitos, ou seja, sermos melhores, meus irmãos, sermos melhores. Se há 10.000 anos os gregos, não façais o próximo o que não desejais receber dele, por que nós vamos fazer? Se em 10.000 anos nós não aprendemos,
O que é que nós podemos? Jesus está aí de braços abertos. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. É esse evangelho, meus irmãos, que Jesus. E o versículo de Mateus, capítulo 22, 39, diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e toda a tua mente. O segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que estamos esperando para começarmos vida nova, essa reforma, a tão decantada reforma íntima, a nossa mudança do homem velho para o homem novo. Amemo-nos. Que Jesus nos abençoe e possamos, ao retornar aos nossos lares, acompanhados dos queridos benfeitores de Jesus, possamos, a partir de agora, sermos nova criatura e colocarmos em prática o que o Mestre amado nos ensinou, que é amar o próximo como a si próprio. Por teu amor, Jesus, sê conosco, hoje e sempre, que assim seja.